Olá a todos! Nessa aula a gente vai ver o que são as coordenadas cilíndricas, que são basicamente uma versão tridimensional das polares, e que vão ser bem úteis para fazer integrais triplas em regiões formadas usando cilindros, cones, paraboloides, esse tipo de figuras que tem, que a gente chama de simetria cilíndrica, simetria em torno de algum eixo. As coordenadas cilíndricas correspondem basicamente a botar coordenadas polares aqui no plano XY e deixar a coordenada z quieta. Okay? Ou seja, um ponto qualquer aqui no espaço vai ser descrito projetando ele aqui embaixo no plano XY, aí pega as coordenadas r e θ desse ponto aqui no plano XY e mais a coordenada z. Okay? Então ele vai ser descrito basicamente por esse ângulo, por esse raio aqui, que é a mesma coisa que a distância do ponto até o eixo z, e pelo z, que é a altura do ponto em relação ao plano XY. Se a gente está simplesmente botando coordenadas polares aqui no plano XY, então as fórmulas de conversão são as mesmas das coordenadas polares. O x vai ser r cosseno, o y vai ser r seno, e o z vai continuar sendo z, que a gente não vai mexer nele. Para inverter, o r você calcula em termos de x e y por aqui, o θ por aqui, de novo o z não altera em nada. Bom, esse é o sistema de coordenadas cilíndricas padrão, mas às vezes é conveniente fazer algumas adaptações. Então, por exemplo, às vezes a gente vai querer adaptar o sistema colocando as coordenadas polares em outro plano ao invés do plano XY. Então aqui, por exemplo, eu estou colocando coordenadas polares aqui no plano YZ. Ou seja, dado um ponto aqui no espaço, ao invés de projetar lá embaixo no plano XY, eu vou projetar ele no plano YZ, pegar o raio aqui no plano YZ, peguei esse θ aqui, e aí vou descrever as coordenadas do ponto agora por θ, r e x, ok? Aí nesse caso você tem que adaptar as fórmulas ali. Então agora o x é que não vai mudar nada. Aqui, como eu peguei isso aqui como sendo r, aqui como sendo θ, o y seria essa projeção aqui que vai ser r cosseno θ. O z vai ser r seno θ. Para inverter, agora o r ao quadrado seria y quadrado mais z quadrado, né? Já que aqui é r, aqui seria y e essa altura aqui z. E a tangente de θ agora seria z sobre y. Ok? Então, às vezes é conveniente fazer essas adaptações. Daria para também colocar polares no plano xz. Ok? É só fazer uma adaptação parecida. Vai ser importante a gente saber descrever algumas superfícies em termos de coordenadas cilíndricas. Então aqui, por exemplo, a gente tem, digamos que eu tenha uma equação que é r igual a constante. Ok? Como r em coordenadas cilíndricas é a distância do ponto até o eixo z, se eu fixo um valor de r, quer dizer que eu vou estar interessado em todos os pontos que tem essa distância até o eixo z, e aí isso aí vai dar um cilindro, né? Então, aqui se estendendo infinitamente para cima e para baixo, e com raio igual àquele valor de r constante. Se eu pego θ igual a uma constante, o que isso significa? Que eu estou fixando o ângulo aqui, né? Ali no plano XY. E estou pegando agora todos os pontos que tem esse ângulo. Todos os pontos que tem esse ângulo, que estão nessa direção, vão formar esse semiplano aqui. Então aqui se estendendo infinitamente para cima e para baixo, para cá também, só que começando aqui no eixo Z. Se eu pego z igual a constante, todos os pontos que tem um z fixo vai dar um plano horizontal. A equação z igual a r descreve um cone. Ok? O que isso aqui está me dizendo? Que à medida que meu raio aumenta, ou seja, à medida que eu vou me afastando do eixo, meu z também vai aumentando, ok? Na mesma velocidade. Então, vou percorrendo essa diagonal aqui. Como isso aí vale o meu r para qualquer θ, certo? Chegar aqui não envolve θ, então vai valer em qualquer direção. Então vou pegar basicamente essa diagonal, rodar, vai formar um cone, ok? Ou então, se você quiser ter certeza, eleva os dois lados aqui ao quadrado, vai dar z quadrado igual a r ao quadrado é x quadrado mais y quadrado, e z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, vocês devem saber que é equação de um cone. E aqui, algo parecido, só que z igual a r ao quadrado. Então o que vai acontecer? À medida que o r aumenta, o z vai aumentando também, mas de forma quadrática, então vai gerar uma parábola. Como isso aí vale para qualquer θ, já que aqui não depende de θ, então vou
pegar isso aqui, vou girar, vai formar um paraboloide, ok? Ou convertendo para cartesiano, isso aqui daria z igual a x quadrado mais y quadrado, que vocês já sabem que é a equação de um paraboloide, tá joia? Então, tá aí uma superfície que dá para descrever de maneira bem simples usando coordenadas cilíndricas, desculpa. Se eu quiser fazer uma integral tripla usando coordenadas cilíndricas, a primeira coisa que a gente precisa saber é como calcular o elemento de volume nessas coordenadas. Então, digamos que eu comece num certo ponto aqui, ok? Um certo raio, um certo ângulo, um certo z. E a partir desse ponto eu deixo meu raio variar uma distância dr, meu ângulo variar uma distância dθ, ok? Aí vai percorrer um arco aqui que vai ser r vezes dθ, o comprimento dele. E deixo meu z variar uma altura dz também, ok? Aí no limite infinitesimal, o volume desse pedacinho aqui vai ser dado por aquilo ali. dv vai ser r dz dr dθ, ok? Por que eu sei que vai dar isso? Porque isso aqui esse volume aqui é basicamente aquele elemento de área das polares. Isso aqui seria o dA, que a gente já sabe que é r dr dθ. Só que agora, além dessa areazinha aqui, tem também uma altura fixa dz, então vai multiplicar também por dz. Okay? Então isso aqui é basicamente o r dr dθ vezes dz. Tá? Só que aqui ele já botou o dz aqui para dentro, porque na maioria das situações vai ser mais conveniente usar essa ordem aqui. Então, por exemplo, digamos que eu queira integrar alguma função numa região desse tipo aqui, que é uma região aqui no espaço, que projetando lá no plano xy, possa ser descrita, por exemplo, como estando entre um certo ângulo θ igual a alfa e um ângulo θ igual a beta aqui, ok? E para cada ângulo aqui, entre esses dois, o raio varia aqui de uma certa curva dada por uma função aqui, h1 de θ, até uma outra curva aqui em que o raio é dado por uma outra função h2 de θ. Então essa aí seria a descrição dessa região D. E agora digamos que também para cada ponto aqui de D, quando eu for subindo aqui, minha região comece nessa superfície aqui de baixo, que seria alguma função U1 de x e y, ok? E termine nessa outra superfície aqui, que seria uma outra função U2 de x e y, só que aí converte para polares, né? Troca o x por r cosseno, o y por r seno. Então, no final, quando jogar na integral, vai ficar isso aqui. A função xyz, xy, de novo, troca por polares. O dv, lembra de botar aquele rzinho extra, ok? E aí, se a região for descrita dessa maneira, então dz vai ter que ficar para dentro, né? Já que ele está descrito em termos de x e y, que então vai envolver rθ. Okay? Então, se os limites de z têm rθ, então ele tem que estar antes do r do θ. Se o r depender de θ, então ele também vai ter que estar antes aqui do θ, e se o θ tem limites fixos, então ele pode ficar para fora, tá ok? Essa vai ser a situação mais comum que a gente vai ver. Tá aqui um exemplo. Quero integrar essa função aqui na região do primeiro cooctante, delimitado por esse cone aqui e pelo plano z igual a 2. Bom, esse cone aqui, descrição de cone em coordenadas cartesianas, não é nada agradável, porque envolve essas raízes aí, quando botar na integral tende a dar trabalho, né? Convertendo para polares, a gente já viu que isso aí vira simplesmente z igual a r, né? Ok? Porque x quadrado mais y quadrado é igual a r ao quadrado, tira a raiz, então dá z igual a r, que é uma descrição bem mais simples, né? Então é um tipo de situação em que provavelmente usar coordenadas cilíndricas vai dar menos trabalho do que cartesianas. Bom, como vai ser essa região aí? Está no primeiro octante, então x, y, z tem que ser positivos. Está dentro desse cone e abaixo do plano z igual a 2. Então, está aqui uma figurinha, ok? Então, imagina o cone, tá tampa lá em cima pelo plano z igual a 2, só que aí pega só o pedaço que está no primeiro octante. Aí vai formar essa figurinha aqui em azul. Bom, para fazer a integração, a gente vai projetar essa região em algum plano, né? No caso aqui, vai ficar mais fácil projetar no plano XY, que aí dessa regiãozinha D aqui, que em cilíndrico, então em polares, é bem fácil de descrever, né? Eu preciso saber qual que é esse raio aqui,
ok? Eu já até botei aqui 2, mas como é que eu cheguei nesse 2? Esse raio aqui, basicamente a projeção daquela curva ali, que é a interseção dessa lateral aqui, que seria o cone, com o plano lá de cima, que é o z igual a 2, né? Então, combinando essas duas equações aqui, z igual a r, z igual a 2, eu tenho que r igual a 2, ok? Então, nesses pontos dessa curva aqui em cima, o raio é 2, projetando lá embaixo, continua sendo 2. Bom, então, descreve a regiãozinha D, tá aqui. O raio nela vai de 0 até 2, né? E como eu estou só no primeiro octante, o θ vai só de 0 até π sobre 2 ali na direção y. Ok? Bom, isso é a descrição da regiãozinha D ali. Só que aí, o que eu vou ter agora? Se eu pegar um ponto qualquer aqui na região D, ok? E for olhando ao longo dele, subindo aqui, minha região começa quando eu bater aqui nessa lateral, que é a superfície do cone, e continua subindo minha região até eu bater lá em cima, que é o plano z igual a 2. Ok? Então, qual vai ser o intervalo de variação do z? Tá aqui. O z vai variar do cone, onde o z é igual a r, certo? Até o plano onde o z é igual a 2. Então, juntando tudo, eu tenho uma descrição da minha região R. Pega essas desigualdades e usa agora para montar a integral. Ok? Então, a integral tripla da função f naquela região R ali vai ser integral, a função é 2z, o dv, lembra que em cilíndricas, do mesmo modo que em polares, tem aquele rzinho extra, então vai ficar r dz dr dθ. Checa se essa ordem aqui realmente é a melhor, então que em geral vai ser. Mas por que é melhor? Porque aqui o dθ tem limites fixos, 0π sobre 2. O r aqui acabou tendo limites fixos também, 0,2. E o único que tem limites variáveis é o z, que vai de r até 2. Só que como ele está antes aqui do r, então não tem problema. Então bota aqui o R2. Ok? E aí faz normalmente as integrais iteradas. Começa com a de dentro. Então pega isso aqui, integra primeiro em relação a z. Só que aqui, como não tem θ aqui, não tem θ aqui nos limites de integração, então eu já posso fazer aquele truquezinho de separar a integral de dθ já para fora, calcula ela separada, aí sobra só essas duas integrais aqui dentro. A de dentro aqui eu já fiz, então integral de 2er dz, 2z vai virar z ao quadrado, vezes o r, que é constante, né, em relação a essa integral de z. Substitui z por r e 2, os limites de integração. Aí vai ficar isso aqui, ok? A integral do dθ de 0 a π sobre 2 vai dar π sobre 2. Aí sobrou para integrar isso aqui, dr de 0 a 2, faz as contas, no final você chega na resposta, ok? Então é isso. Outro exemplo. Quero calcular a centroide de uma certa região delimitada por esse paraboloide e pelo plano z igual a 4. O primeiro passo, como sempre, é tentar fazer um esboço da região. Tá aqui meu desenho. Paraboloide seria isso aqui, né? Que se estenderia infinitamente para cima, só que ele está delimitado pelo plano z igual a 4, que seria um plano horizontal ali na altura 4. Então a região entre os dois vai ser só esse pedaço aqui. Ok? Bom, centroide envolve fazer integral tripla. Para fazer integral tripla, eu teria que pegar essa região aqui e projetar em algum plano. No caso aqui, o mais fácil de projetar é aqui no plano XY, só que projetando no plano XY, vou ter um disco, ok? E discos são mais fáceis de descrever em coordenadas polares, ok? No plano. O que quer dizer, então, que no espaço aqui eu vou estar usando coordenadas cilíndricas. Bom, para saber o raio do disco, que eu já até coloquei aqui, que é 2, você pode simplesmente converter aqui aquela equação para cilíndricas, certo? O x² mais y² vira r ao quadrado, então esse paraboloide aqui equivale a z igual a r ao quadrado. Essa curva aqui de interseção vai ser, pega o z igual a 4, iguala ali, você vai ter r igual a 2, ok? Então esse raio aqui da projeção daquela interseção vai ter raio 2. Então agora ficou fácil de escrever minha região.
a região D sozinha é um disco, então o raio vai de 0 a 2, o θ de 0 a 2π, porque dá uma volta completa. E o que vai acontecer agora é que para cada ponto aqui nessa região D, eu vou subir na minha região R, vai começar quando eu bater no paraboloide e vai terminar quando eu chegar naquele plano ali de cima. O que quer dizer então que o Z, a coordenada Z, vai de R ao quadrado aqui na superfície do paraboloide até 4 naquele plano lá de cima. Então tá aí a descrição da minha região em coordenadas cilíndricas. Bom, o que é centroide mesmo? Se vocês lembrarem, centroide é o centro geométrico. Ok? Bom, nesse caso aqui, eu posso usar a simetria dessa figura para garantir que a coordenada x e y da centroide do centro geométrico vai ser 0. Ok? Porque por simetria o centro da figura vai ter que estar em algum lugar aqui no eixo Z. Ok? Então só preciso realmente achar a coordenada Z da centroide, porque as outras vão ser 0 por simetria. E se vocês lembrarem como é que calcula o centroide, é 1 sobre o volume da região. Então vou primeiro ter que calcular o volume disso aqui, vezes a integral tripla da coordenada, no caso aqui Z. Ok? Então vamos começar calculando o volume da região. Então, tá aqui já feitas as contas. Então o que eu tenho que fazer? O volume pode ser dado simplesmente pela integral tripla sem função. dV em coordenadas cilíndricas vai ser r dz dr dθ. Bota aqui os limites do θ, depois os limites do r, e lá dentro os limites do z, que tem r ao quadrado aqui. Então, obrigatoriamente o z tem que estar dentro antes do r. Ok? Então, integra primeiro em relação a z. Aqui também. Aqui não tem θ nenhum, então já passei esse dθ para fora. Integral de dθ de 0 a 2π, já botei aqui que vai dar 2π. Aí integra essa aqui de dentro, integrando em relação a z. Então trato o r como constante, então vai dar r vezes z. Substitui o z por r ao quadrado e por 4. Vai dar aquilo ali, que agora você vai integrar em relação a r. Substitui os valores de r0 a 2, faz as contas, você chega no volume 8π. Ok? Então esse é o volume da região. Para calcular agora a coordenada z da centroide, você usa lá a fórmula, né, que é 1 sobre o volume. Então vou ter 1 sobre o 8π que eu encontrei, vezes a integral tripla da coordenada que eu estou querendo, no caso da z, dv. Ok? Essa é a fórmula da coordenada z da centroide. Bom, então agora faz uma outra integral tripla, os limites são os mesmos, a única coisa que vai mudar é que agora eu tenho uma função z aqui, então vai ter z vezes aquele r de sempre. Então faz as contas, já passei o dθ para fora, já integrei, vai dar 2π, confiram as contas aqui, no final dá 8/3. Ou seja, onde está o centro geométrico daquela região ali? A altura ali daquela figura é 4, a coordenada z da centroide deu 8/3, que é um pouquinho menos que 3, então o centro geométrico deve estar num lugar mais ou menos por ali. Ok? Por que não deu na altura 2? Já que a altura da figura é 4. Porque, como vocês podem notar, tem mais volume aqui em cima do que aqui embaixo, né? Então, se tem mais volume aqui em cima, tende a puxar o centro geométrico mais para cima do que seria a metade da altura. Ok? Então, é isso aí. Último exemplo. Quero achar o volume da região delimitada pelas superfícies dadas por essas 3 equações aqui. Bom, o primeiro passo é identificar as superfícies, né? Ó, essa primeira aí, x igual a y² mais e², é um paraboloide, só que um paraboloide virado na direção x. Ok? A segunda equação, y² mais e² igual a 1. Isso aí descreve um cilindro de raio 1, só que também virado na direção x. Ok? E por último, x igual a 0 seria o plano YZ. Tá joia? Então tentem imaginar agora qual que é a região que está delimitada por essas duas superfícies e também pelo plano YZ ali atrás. Tá joia?
Bom, o que vai dar isso? Tá aqui a figura. Então, eu tenho basicamente aqui o cilindro, ok? Que se estenderia infinitamente para cá e para lá, só que eu estou delimitando pelo plano YZ, então vai cortar aqui. E eu tenho também o paraboloide aqui, que se estenderia infinitamente. Só que como eu estou interessado só na região entre as superfícies, então vai ser esse pedaço aqui, né? Que está dentro desse cilindro e fora desse paraboloide. Então seria essa região aqui, dando a volta. Tá joia? Bom, essa região aí, para eu descrever ela, vai ser mais fácil projetar no plano YZ. Tá ok? Porque projetando no YZ vai dar simplesmente um disco. E um disco é mais fácil de descrever usando coordenadas polares, né? Então aqui eu vou usar coordenadas cilíndricas, só que aquela coordenada cilíndrica adaptada em que as polares ficam no plano YZ ao invés do XY. Ok? Se as polares estão no plano YZ, quer dizer que o y² mais z² aqui vai ser r². Então essa equação aqui vai virar x igual a r². Aqui também tem isso aqui igual a 1, vai virar r² igual a 1, ou seja, r igual a 1. E o x igual a 0 não muda nada. Ok? Então tá aí umas superfícies descritas em coordenadas cilíndricas adaptadas com as polares no plano YZ. A descrição da região está aqui. Okay? Como o cilindro tem raio 1, então aquele disco ali de projeção também vai ter raio 1. Como é um disco completo, então posso descrever como θ de 0 a 2π, o raio de 0 a 1. E aí agora eu tenho que olhar para cada ponto aqui no disco, onde minha região começa e onde ela termina. Bom, ela já começa direto aqui, onde o x é igual a 0, e vai continuando até bater ali no paraboloide, né? Aí acaba a minha região. Aqui no primeiro ponto, o x vale 0. Aqui nesse segundo ponto, como eu estou no paraboloide o x é igual a r². Então, esse vai ser o limite máximo do meu x. Agora que eu já descrevi minha região, é só montar a integral e fazer as contas. Okay? Então, eu quero volume. Volume é simplesmente integral tripla de dv sem a função. O dv vai ter aquele rzinho extra. Normalmente seria dz, dr, dθ. Só que nesse sistema adaptado, a variável que ficou livre, que não foi convertida para polares, é o x. Então, ao invés do dz, eu vou ter dx. E o r, dr, dθ seria as coordenadas polares lá do plano YZ. Ok? Então, esse aqui é o elemento de volume dv nesse sistema adaptado aí. Aí, bota aqui os limites das variáveis. Não tenho θ, então já passei o dθ para fora. A integral dele de 0 a 2π deu 2π. Aí, integrando isso aqui em relação a x, vai dar rx. Substitui os valores limites do x. Vai dar aquilo ali, integra de novo em relação a r, faz as contas e você acha o volume final. Tá ok? Então, é isso aí. Coordenadas cilíndricas é bem parecido com polares, tá? Só tem que lembrar agora que tem uma variável extra. Ok? Mas lembrem sempre de botar no dv aquele bendito rzinho extra. Fora isso, é tudo bem parecido.